Olá, estamos começando o quarto módulo, a aula 1, desse assunto de sinais analógicos utilizados na área de automação. E nesse tema de hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre conversão analógico digital e digital analógico. O que vem a ser isso? Olha só aqui o texto. O conversor analógico digital, frequentemente abreviado pelo conversor AD ou ADC, é um dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica. Normalmente, o sinal é representado por um nível de tensão ou intensidade de corrente elétrica. Ou seja, pessoal, o CLP, o controlador, qualquer equipamento que vai receber, o sinal que vem analógico do campo, ele vai enviar esse sinal para dentro de um software, dentro de um hardware, aliás, e isso ele vai entender como sinal digital, tá bom? E aí também pode acontecer de a saída ter que também ser trabalhada digitalmente dentro do controlador e analogicamente para o componente, tá? Eu vou trazer para vocês aqui alguns circuitos eletrônicos e não se preocupem com a parte eletrônica em si, mas que é para o entendimento de como é que funciona essa conversão dentro dos equipamentos, tá? E também, durante o decorrer dessa segunda aula que nós vamos fazer, nós vamos falar um pouquinho sobre a matemática envolvida aí nesses cálculos, tá bom? Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Olha só. Nessa tela aqui, eu mostro para vocês, eu quero que vocês se atentem primeiro na questão das entradas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma entrada, observa que eu tenho aqui uma entrada positiva e negativa, tá? A mesma coisa aqui também, só que essa entrada aqui é uma entrada de tensão. Então, observa comigo aqui. Imagine que eu tenho aqui uma quantidade de volts aqui, por exemplo, 5 volts, tá? Esse 5 volts aqui, ó, ele vai trabalhar, na verdade, 0 a 5 volts, né? Ele vai vir aqui. Eu tenho um diodo Zener que faz aqui a regulação dessa entrada. Tenho um amplificador operacional e aqui eu venho para um conversor, olha só, analógico digital, tá? Então esse conversor aqui, à medida que essa entrada analógica vem de um transmissor, vem de um sensor aqui variando de 0 a 5 volts, por exemplo, vai entrar nesse cara aqui e vai ter uma codificação binária, tá? Que eu tenho aqui, ó, do bit 0 até o bit 7, ou seja, tenho 8 bits aqui que faz essa conversão. Mas não se preocupem que eu vou explicar também o que é bit, tá, pessoal? Não tem um problema, não tem pressa, a gente vai entender bem o que é essa questão de bits, tá bom? Mas, enfim, então o sinal analógico vai entrar aqui nesse ponto, tá? E aí ele vai passar para um conversor e a CPU vai entender não o sinal 0 a 5 volts, e sim um sinal aqui em binários, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Fica calmo que a gente vai entender tranquilo. Aqui embaixo nós temos também uma entrada de corrente. Aqui, diferentemente dessa que nós temos tensão, aqui eu tenho uma entrada em corrente, tá? Vai haver também um tratamento eletrônico aqui. E depois desse tratamento eletrônico, olha só, mais um conversor de analógico para digital. E a saída dele que vai vir para o CLP, né, ou CP, ou CPU, tanto faz, pessoal, CPU quanto o CP, isso aqui está em português, isso aqui está em inglês, tá? Então esse sinal aqui vai ser em binário também e vai ser levado para controle na CPU, ou seja, um sinal analógico vai receber aqui, né, na entrada, seja de um transmissor de pressão, vazão, nível de temperatura, seja qualquer um, vai ser tratado esse sinal na eletrônica e vai entrar digitalmente para o CLP, tá? Então, essa entrada digital vai estar vindo para o CLP e aqui vai fazer a lógica dentro dele conforme a necessidade, tudo bem? Então, em termos de entrada, são isso aqui, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora, em termos de saída, olha que interessante agora que nós temos aqui, ó. Eu tenho a CPU enviando 8 bits, tá? E aqui é o contrário agora, é digital para analógico, tá? Então, tem uma eletrônica aqui também. E dessa eletrônica aqui, nós vamos ter esse sinal aqui sendo amplificado por um amplificador operacional e vai para a saída para controlar alguma carga, por exemplo, uma válvula ali de controle, ou um sinal de inversor de frequência, ou, por exemplo, um posicionamento de um robô. Então, tudo isso aqui é possível baseado nesses dados aqui, tá? E para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de bits, sobre essa questão que eu falei aqui, vamos ver como é interessante. Eu vou pegar a calculadora simples aqui do próprio computador e vou colocar aqui, pessoal, na calculadora, aqui uma calculadora chamada padrão, tá? Aliás, padrão não, vou colocar essa programador.
Olha que interessante nessa calculadora. Aqui, nessa calculadora, já aparece para a gente as bases numéricas que podem ser usadas na área de automação e na área de eletrônica também, tá? Então veja o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui a base que a gente chama de base binária, a base hexadecimal, a base octal e a base binária, né, em si, tá? Então vamos ver aqui como é que funciona essa conversão que eu falei para vocês, por exemplo, do sinal desse aqui é analógico. E a gente vai tratar uma outra aula especificamente detalhando ali como calcular isso, tá? Não te preocupa. Vamos olhar aqui primeiro esse entendimento aqui inicial. Então olha que interessante aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, na base octal, tá? Ali, base octal não, base decimal. Se eu colocar o número 10 aqui, observa para mim. O número 10, ele na base hexadecimal é a letra A, no octal é 12 e no binário é isso aqui, pessoal. 1, 0, 1, 0. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Se por acaso esse sinal aqui de tensão variar de 0 a 10 volts, o meu controlador vai receber não os 10 volts, e sim esse número binário, 1, 0, 1, 0. E aí, ele vai tratar esse número binário dentro da sua configuração e fazer aqui de novo, dentro do CLP, aparecer aqui os 10, tá? Ou do controlador. Mas ele entende esse sinal aqui decimal como sendo binário para ele, tudo bem? E para qualquer valor que você fizer aqui vai ser a mesma forma. Por exemplo, digamos esse exemplo aqui de corrente que nós temos de 4 a 20 mA. Olha só, se eu colocar aqui, ó, eu vou apagar. Se eu colocar 4 mA, ele entende o número binário 0, 1, 0, 0. E se eu colocar aqui, por exemplo, 20 mA, ele vai entender que número 0, 1, aliás, 0001, 01, 00. Ou seja, ele faz a conversão binária para receber esse sinal de tensão de corrente, tratar ele aqui dentro e mandar para a CPU. Da mesma forma funciona aqui, ó. Quando eu tenho 8 bits aqui, significa dizer que eu posso ter um número que vai chegar a um valor maior. Olha que interessante. Por exemplo, se eu pegasse aqui e colocasse, apagar aqui, pessoal, ó, vou apagar, e nesse binário aqui, vou marcar em binário, e todos os bits fossem ativos. Olha que interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se todos os bits fossem ativos, a saída em decimal chegaria ao valor 255. Então é assim que o CLP vai entender essa configuração, tá bom? Então não se preocupe que a gente vai fazer os cálculos, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia inicial do que é essa conversão aqui de um para o outro, tá? Muito bem, vamos seguir aqui. As interfaces de entrada analógica e também saídas, tá, pessoal? Permitem que o CLP, e aí especificamente falei de CLP, mas pode ser qualquer controlador, tá? Possam manipular grandezas analógicas enviadas, normalmente por sensores eletrônicos. As grandezas analógicas elétricas tratadas por esses modos são normalmente tensão e corrente. No caso de tensão, as faixas utilizadas são de 0 a 10 volts, 0 a 5 volts, 1 a 5 volts, menos 5 mais 5, menos 10 mais 10. No caso de interfaces que permitem entradas positivas e negativas, são chamadas entradas diferenciais. E no caso de corrente, as mais utilizadas são 0 a 20 e 4 a 20 mA. Ou seja, na prática, dessas escalas que a gente falou aqui mais, como eu falei nas aulas anteriores, a que mais você vai encontrar é de 4 a 20 mA, e talvez aí em alguns locais 0 a 5, 0 a 10 volts, tá? É possível. Mas na instrumentação a gente usa mais esse 4 a 20 mA, tá bom? Tudo bem? Vamos seguir aqui. E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês essa imagem que eu já trouxe uma aula passada, mas aqui eu vou relembrar novamente a vocês, tá? Na imagem podemos ver a conexão do transmissor enviando sinal de 4 a 20 para um cartão analógico de CLP através da alimentação em série com a fonte 24 volts. Eu quero aqui fazer um adendo aqui, tá? Eu quero implementar mais uma coisa, tá? Existem alguns transmissores que são chamados de transmissores ativos. O que é um transmissor ativo? Eu não preciso dessa fonte aqui de tensão. Ele já tem a própria tensão aqui gerada, então ele envia um sinal aqui de 4 a 20 para o CLP, na entrada analógica, e aqui está em inglês, tá, pessoal? Analógico input. Ele envia esse sinal de 4 a 20 mA, o CLP lê isso aqui e volta para ele, tá? Então, esse é chamado de transmissor ativo. Mas, normalmente, os transmissores que nós encontramos em instrumentação são chamados passivos. E aí, quando são passivos, o que acontece? Eu preciso de uma fonte, essa fonte vai mandar o positivo para cá, o negativo sai, entra no positivo do cartão e daqui volta para a fonte e mantém um loop. E aí você consegue ter a alimentação de 24 volts aqui e a própria sinal de corrente passando por ele, tá? Então vocês vão encontrar dois tipos, mais usualmente esse daqui, mas é possível também encontrar um transmissor que já alimenta ele aqui com 24 volts, tá? E esse sinal aqui já sai dele, já vem para cá e já faz essa alimentação também, tudo bem? Então, pessoal, para essa aula era isso.
e aguardo vocês na próxima aula.